Hey, what's up, my friends? How are you today? Olá, meus amigos, como é que vocês estão hoje? Todos bem? Eu espero que sim, tá? Pessoal, nós estamos aqui para nossa aula de inglês, tá? O tema dessa aula de hoje é o tempo verbal simple present, tá bem? Nós temos o presente, passado, futuro. Hoje nós vamos nos concentrar no simple present, que é o presente simples, tá bem? Pessoal, nós já estudamos em outras aulas coisas como os personal pronouns, tá bem? Estudamos isso. Estudamos o verbo to be, estudamos articles, estudamos também vocabulários, como membros da família, como partes do corpo, frutas, animais, etc. Tá bem? Eu vou passar hoje para vocês aqui uma lista de verbos, tá? Uma lista de verbos para que a gente formule algumas frases no Simple Present com esses verbos, tá bem? Lembrando, no Simple Present nós vamos estudar a forma afirmativa, a negativa e a interrogativa, tá bem? Para quem não tá ligando uma coisa com a outra, é só pensar assim em português. O carro é bonito. Eu falei na afirmativa, tá bem? O carro não é bonito. Então eu estou falando na negativa, estou negando. O carro é bonito? Eu estou fazendo uma pergunta, é uma interrogativa, tá bem? Então, vou passar para vocês aqui uma listinha de alguns verbos, tá? Só para a gente fazer frases e contextualizar. Olha aí, ó. To drive. To drive, que é o verbo dirigir, tá? To buy, que é o verbo comprar. To love, que é o verbo amar. To sleep, que é o verbo dormir, tá? To walk, que é o verbo caminhar. To drink, que é o verbo beber, tomar, tá? To eat, que é o verbo comer. Vamos parar por aqui, né? Tem muitos outros, mas vamos usar apenas esses aqui para a gente fazer algumas frases, tá bom, pessoal? E assim você vai entender como se formula, como se faz o Simple Present. Só relembrando, tá? Os personal pronouns, tá? A gente já estudou sobre eles, tem aula aí no canal, vocês podem dar uma olhada, tá? Personal pronouns, tá? Que são aqueles I, you, he, she, it, we, you, que repete, né? E they. São esses aí. Formando umas frases. Com o verbo to walk. I walk. Eu caminho. You walk. Você caminha. He walks. Ele caminha. She walks. Ela caminha. It walks. Ele ou ela caminha, né? Pode estar se referindo aí a um animal, tá bem? Não se refere aos seres humanos, o it. You walk. Vocês caminham. We walk. Nós caminhamos. They walk. Eles ou elas caminham. Como você pode observar aí, né? Eu destaquei o she, o he e o it. Essas três pessoas, tá? Esses três pronomes pessoais, eles ganham, o verbo ganha um S, tá? Quando está sendo conjugado por uma dessas três, tá bem? Simples assim, ganha um S. Um outro exemplo, vamos lá para o love, que é o verbo amar. I love. You love. He loves. She loves. It loves. You love. We love. They love. Viu? Muito simples. É só lembrar disso. O he, o she e o it, tá? Quando conjuga o verbo ganha um S, tá? Não é eles que ganham S, o verbo ganha o S. Olha outro verbo aí, ó. O verbo drink. Drink, que é o verbo beber. I drink. You drink. He drinks. She drinks. It drinks. Viu só? S no final do verbo. Quando é he, she ou it.
Bem fácil, né? Aí continua. You drink, we drink, they drink. Ok? Como você pode ver, gente, o verbo, ele praticamente não muda, não é isso? Ele permanece o mesmo. Então isso aí, pessoal, foi na sua forma afirmativa, tá bom? Então agora a gente vai ver na negativa. Olha, para você colocar na negativa, nós vamos ter que utilizar um auxiliar. Chamamos ele de verbo auxiliar, que é essa palavrinha aí, ó, do, tá? Do. Mais essa outra, que é o not. Do, not. Nós estudamos um pouco lá, quando a gente estudou sobre o verbo to be, sobre contrações, onde você pega duas palavras e junta elas numa só. A mesma coisa vai acontecer aí com o do e o not. Eles vão virar don't. Don't. Viu? Ó, o ozinho some, ganha essa vírgulazinha aí no alto e fica don't, tá? Dificilmente você vai ver o uso do not. Não é que está errado, tá? Mas na fala normal, mesmo na escrita, sempre você vai ver don't, tá bom? Então vamos formular algumas frases. Então agora eu vou dizer eu não durmo, você não dorme, ele não dorme, ela não dorme, tá bom? Ou seja, vamos colocar não. Então vai ficar assim, ó. Eu vou utilizar primeiro com o do not separado. Depois vou mostrar para vocês como é mais simples e fácil usando don't. Olha aí, ó. I do not sleep. You do not sleep. He does not sleep. She does not sleep. It does not sleep. You do not sleep. We do not sleep. They do not sleep. Olha só aí as três pessoas novamente destacadas, tá? Bom, o verbo, né, sleep não ganhou S, tá? Mas o do, ele virou uma outra palavra, certo? No he, no she e no it. Então não se usa o do, mas se usa does, esse does, mas você vai falar does, tá? Does not. E ele também se contrai, tá? O does mais o not. E aí se pronuncia doesn't, 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 tá? Então é isso. Vamos então falar agora com a forma contraída, tá? Usando o don't e o doesn't, certo? Ó, I don't sleep. Ou então apenas I don't sleep. You don't sleep. He vai virar doesn't, tá? He doesn't sleep. She doesn't sleep. It doesn't sleep. You don't sleep. We don't sleep. They don't sleep. É isso. Nós vamos utilizar don't no lugar de do not, certo? E vamos usar o doesn't no lugar de does not, tá bom? Lembra, doesn't para he, she e it, e don't para os outros personal pronouns, tá bom? Vamos exemplificar mais aqui. Vamos utilizar o verbo eat, que é o verbo comer, tá bom? Ó, I don't eat, eu não como. You don't eat, você não come. He doesn't eat, ele não come. She doesn't sleep, ou she doesn't eat, ela não come. It doesn't eat, ele ou ela não come. You don't sleep, você não come. We don't sleep, nós não comemos. They don't sleep, eles ou elas não comem, tá? Vamos ver então a forma interrogativa, tá ok? Mesma coisa, não vai ter aquela questão de ganhar S lá no he, she e it, tá bom? Nós vamos continuar utilizando o verbo auxiliar, o do, tá? Ou o does, certo? Ou então você vai colocar ele no início da frase agora, em vez de ser no final, você vai colocar no início, tá bom? No final não, em vez de ser no meio, lá você vai colocar no início, tá bom? Olha, vamos ver alguns exemplos.
Do you drive? Você dirige? Do you drive? Você dirige? Does she drive? Ela dirige? Does she drive? Ela dirige? Então vamos observar aí, ó. Se colocar essa frase lá na afirmativa, vai ficar apenas assim, ó. You drive. Você dirige. Se for para a negativa, vai ficar you don't drive ou do not drive. Você não dirige. Se vier para a interrogativa, aí o do, tá? Esse mesmo do aí vem para o começo. Do you drive? Você dirige? Entendeu? Então nós continuamos utilizando o verbo, a partícula auxiliar do, certo? Assim como na negativa, só que nós colocamos ela agora no início da frase, tá bom? Então é isso. Essas são as 3 formas, tá? Tudo no presente, tá? No Simple Present. Pessoal, a atividade está lá, tá bem? Qualquer dúvida, me manda mensagem que vou fazer o possível para tirar as suas dúvidas. Tá ok, pessoal? Então é isso. Bye, bye, fica com Deus e até a próxima aula.